Olá, meus amigos e amigas, o meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite. Deus te abençoe. Hoje, 2 de maio de 2025, segunda-feira. Ontem foi 1º de maio, dia do trabalhador. Se um trabalhador é sincero e honesto consigo mesmo, não tem muito o que comemorar muito não, tá certo? Com esse governo aí, cleptocrata, governo de ladrão é o que significa isso, tá certo? A gente não tem muito o que comemorar não. Mas vamos em frente, comemoramos por causa de Deus, Deus é bom, amém? E não muda, e vai nos abençoar sempre. Vamos aqui ao nosso texto de hoje, eu quero trazer uma palavra de bênção para a sua vida. Isaías capítulo 10, versículo 23, 24 e 25, diz assim a palavra de Deus. Acontecerá porque uma destruição, e essa determinada, o Senhor dos exércitos, a executará no meio de toda esta terra. Pelo que assim diz o Senhor dos exércitos, povo meu, que habita em Sião, não temas a Assíria, quando te ferir com a vara e contra ti levantar o seu bastão à maneira dos egípcios. Porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para a consumir. Amém? Estou lendo ruim hoje, estou gaguejando. Acordei agora, glória a Deus. Vamos aqui aprender com o texto, tá certo, amado? A palavra de Deus é graciosa, tá bom? O profeta Isaías está aqui profetizando sobre Israel, sobre Judá, e aqui ele está tratando da questão do que a Síria vai levar Israel cativo, e essa situação toda. Mas entenda isso, a profecia, ela cumpre o papel de trazer a correção, trazer o ensino e também trazer o escape, tá certo? Os profetas do mal, que só profetizam a calamidade, são um bando de mentirosos, porque calamidade vai acontecer, o cara fica dizendo aí. Mas a profecia, ela tem que cumprir 3 coisas: corrigir, exortar e trazer a esperança, dar uma palavra de esperança também, tá certo? Vamos lá. Versículo 23. Acontecerá porque uma destruição, e essa já determinada. Olha, vou dizer assim, mediante essa expressão, todas as coisas já estão determinadas e definidas diante de Deus. Deus não fica imaginando, como é que vai ser? Não, estão determinadas. Para nós é que elas vão acontecendo, tá certo? Mas para Deus já está determinada. O profeta aqui está destacando que tem uma destruição determinada. Tem uma destruição para a Síria, e você vai já entender que tem uma destruição ainda para a terra toda. Amém? O texto vai continuar dizendo assim: o Senhor dos exércitos. Isso é uma expressão usada pelos profetas. A primeira vez que aparece é lá em 1 Samuel essa expressão, tá certo? É o Senhor dos exércitos. Isso é para denotar, é um título dado a Deus para denotar, assim, tentar expressar a grandeza de Deus. Porque a gente imagina que um exército é coisa grandiosa, né? Dependendo aí, o exército de Israel, imagina o exército de Deus, né? Mosca, gafanhoto. Mas isso é para denotar o poder de Deus. Senhor dos exércitos é o poder de Deus, tá certo? É a grandeza de Deus. É um título de Deus que os profetas usam muito para denotar, definir essa grandeza, esse poder soberano de Deus, tá certo? E aí vai dizer assim: executará no meio de toda esta terra. Ora, eu quero destacar que esta terra tem um significado que é toda a terra, é o mundo inteiro. Jesus, quando veio, disse: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Então ele vai cumprir a sua palavra, e assim, eu estou assim, associando para você pensar, entender. A Bíblia não é dissociada uma parte da outra não, tá certo? Tem coisa que já se cumpriu, tem coisa que ainda vão acontecer. Mas aqui diz: executará no meio de toda a terra. Essa terra significa, naquele contexto, a Síria em si mesmo, mas assim, como bem como assim, até sobre Israel. Deus tem executado juízo aí sobre Israel ao longo da história, mas também isso acontecerá futuramente. Amém? Então, a profecia aponta também para um tempo futuro. A Síria naquele contexto e para um tempo futuro. Deixa eu ler aqui Apocalipse capítulo 11, versículo 18 e 19, que diz assim:
E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e o tempo de destruir os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no templo. E houve relâmpagos e vozes, e trovões e terremotos, e grande saraiva. Aqui é a destruição. Lá em Apocalipse, capítulo 11, lá depois no 18, vai estar também dando essa destruição na terra. Os profetas falaram sobre isso. Olha, Sofonias, se você ler, a destruição da terra vai ser um dia terrível, tá certo? Então, o profeta está apontando para esse tempo futuro também, além de Assíria naquele momento, tá certo? Versículo 24 diz assim: pelo que assim diz o Senhor dos Exércitos, povo meu, que habita em Sião, não temas a Assíria, quando te ferir com a vara e contra ti levantar o seu bastão, à maneira dos egípcios, tá certo? Vamos aqui entender um pouco desse texto, tá certo? O mesmo Deus, o Deus poderoso, está dizendo que o seu povo, nesse contexto aqui, os judeus, atualmente, todo aquele que crê em Jesus Cristo, esse povo não temer. E aqui, naquele contexto, ele não temer a Síria mesmo, tá certo? O profeta traz assim, não temas quando levantar, a Síria quando levantar a sua mão para te ferir, aí ele vai fazer a citação com relação ao Egito, tá certo? O profeta está apenas trazendo a lembrança, olha, esse Deus grandioso, vocês estão lembrados da história? A história vem contando, vocês sabem dela, os israelitas, e nós também, quem procura saber sabe. Assim como foi com a Síria, assim como foi com Israel, o Senhor vai levantar também contra a Síria. Assim como levantou as 10 pragas para vingar, você pensa que Deus não é vingativo? Deus é mau? Não. É por causa da justiça dele. Ele não pode coadunar, aceitar, concordar com o mal. É vingança mesmo que Deus traz. E aí Deus vai vingar, vai dizer isso. Isso aqui é só informação. A Bíblia ela contém cerca de 365 vezes a expressão não temas. É uma para cada dia, tá certo? Então não temas hoje. Deus é contigo. Creia nisso, tenha a esperança, a confiança, essa esperança de confiança de fé, porque isso é promessa do Senhor. Então tem uma vez para cada dia do ano, tá certo? Glória a Deus. E no ano bissexto, aí você repete a primeira, tá certo? Amém, querido? Então, assim, como Deus trouxe ao egípcio a destruição e punição para o Egito, para poder libertar o povo de Deus, Deus traria sobre a Síria e Deus também vai trazer sobre a terra. Entenda isso, tá certo? Quando ele diz essa expressão não temas, é para que a gente possa ter confiança realmente em Deus. Deus não disse que não teria dificuldade, tá certo? Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas a questão é confiar em Deus. Continuar confiando. Muitos perderam a cabeça aí. Não foi ficar doidão, não. Foi degolado mesmo, tá certo? Mas não abriram mão da fé. Isso é o necessário. Amém? Tem gente aí negando a fé em Cristo, irmão. Cuidado. Tem um negócio aí chamado cristianismo progressista, que é uma ação do cão. Nascido dentro de igreja evangélica, pastores defendendo essa desgraça, tá certo? Procure saber, pesquise na internet, bote lá, cristianismo progressista, aí você vai ler o que tem lá a respeito disso. Tem muitas igrejas evangélicas, a católica é progressista desde o começo, tá certo? Você nem se engane. Leia lá, pesquise, tá bom? Eu fiz uns estudos sobre isso, acho que quase 2 anos atrás. Mas vamos aqui. Quando Deus está dizendo assim, pelo que assim diz o Senhor, para a gente não temer, ele diz, povo meu. Quem é povo de Deus, amado? Entenda isso. Naquele contexto, Israel, hoje continua sendo Israel, mas hoje os que creem, os que têm a fé, o israelita para se salvar hoje, ele tem que crer. Na vinda de Deus, Deus vai fazer, que é Cristo, vai vir, Deus tem uma coisa especial com eles. Mas o povo de Deus hoje são os cristãos, são os que creem. Versículo 25 diz assim, porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira. Eita Jesus! Olha, querido, o Senhor,
ele ao longo da história, ele tem manifestado juízo, assim, a sua justiça. Olha, Deus é amor, amém, querido? Mas ele é justiça, ele é onisciente, onipotente, ele é todas essas coisas, as qualidades de Deus, os atributos de Deus. Não esqueça da justiça de Deus. Assim, a ira de Deus, ela vem se cumprindo ao longo da história. Eu vou citar só a primeira. Paraíso. A roqueira brasileira aí cantou que diz Adão e Eva no paraíso, né? É a música popular, tá bom? Mas a Bíblia é séria, querido. É justiça, é juízo de Deus. Olha, o primeiro juízo foi sobre Adão e Eva, tá certo? Foram expulsos do paraíso, porque desobedeceram a Deus. Você consegue pensar nisso? Aí vem Caim e Abel, com inveja do irmão. Inveja é uma desgraça. Matou o irmão. Aí foi expulso também. E foi sofrer. E aí vem, tá certo? Jesus resolveu isso quando ele morreu na cruz. Você precisa crer nele. É a única condição. Amém? Para você não se manter debaixo da ira de Deus e na futura. No versículo 23, termina dizendo, para a consumir. O profeta está falando dessa destruição que se cumprirá com relação à Síria e já se cumpriu, mas também a profecia aponta para um tempo futuro, porque a profecia ela cumpre os seus aspectos hoje e futuro. Tá certo? Se hoje vier um castigo de Deus sobre você se morrer aí sem crer, aí você já está debaixo da ira de Deus. Não tem salvação, porque não tem purgatório não, querido. Isso é uma mentira que contaram para você, tá certo? Então, assim, para consumir, Deus cumprirá, já cumpriu com relação à Síria e vai cumprir com relação ao restante da humanidade, porque a profecia diz respeito a tempos futuros, tá certo? Quando Jesus vem e morre pelo seu pecado e pelo meu, essa profecia foi cumprida. Quando ele ressuscita, já foi cumprida. A volta de Cristo vai se cumprir ainda. Tem coisas que vão se cumprir. Mas assim, ao seu tempo, Deus vai trazer uma destruição sobre a terra. E aí, meu querido, é a ira de Deus. Não tem chance. Você pode se livrar da ira de Deus hoje. Como, pastor André? Crendo em Cristo como seu Senhor e Salvador. Crendo. Parece o grilo, né? Cri. Mas é crendo. E não abrir mão da fé. Você quer enricar? Fazer como a música do Zé Gonzaga, que faz muito tempo ninguém nem conhece. Na música ele pergunta, Zé, tu quer enricar? Ele diz, quero. Vai trabalhar, vagabundo. Tem gente que quer enricar roubando, né? E no Brasil tem um bocado, certo? Essa ideia socialista, marxista, comunista é uma desgraça, tá certo? Quem entra por ela é porque é um louco, não conseguiu entender a verdade do Evangelho. Amém? Então, Deus traz uma destruição sobre a terra. Não, olha, lê o livro de Sofonia, você vai ver. Eu vou ler aqui 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7, que Pedro entendeu e escreveu assim para nós. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouros e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Homens, leia, entenda, homens e mulheres, tá certo? Pessoas ímpias. Deus vai trazer um julgamento, meu querido. Apocalipse diz que vai sobrar a terça parte. E aí vai ser feito novo céu e nova terra. Olha, mas eu quero que você entenda isso e você crê em Cristo hoje. Na hora que você vê esse vídeo, crê em Cristo. Abra seu coração e diz assim, a partir de hoje eu creio em Cristo. Você estará livre da ira de Deus, da ira futura. Porque, irmão, hoje, de acordo com João, Evangelho de João, capítulo 3, versículos 16, 17 e 18, hoje quem não crê permanece debaixo da ira de Deus, condenação eterna se você morrer sem crer. Amém? Deus te abençoe e Deus vai trazer um juízo sobre a terra. Você precisa abrir seu coração para crer em Cristo, para estar livre desse juízo, dessa condenação eterna. Deus te abençoe, te dê uma boa sexta-feira. Vai saber fazer bobagem não, rapaz, hoje é sexta.
volte para casa cedo. Deus te abençoe, abençoe a tua casa, abençoe o Brasil. E lembre-se, hein, dia 7 de maio, anistia já. Deus te abençoe e abençoe o Brasil em nome de Jesus. Amém.